Você dizer para o seu filho menino, para o seu filho homem, que ele precisa ser ele mesmo, talvez seja a pior coisa que você possa fazer na sua vida. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque todos esses estudos que eu já fiz em relação a não só a masculinidade, mas como orientar meninos, né? Tem uma meia dúzia de livros aqui em casa, eu já li, acho que uns 3 ou 4. E essa ideia tem ganhado muita força, porque é bonito, né? É bem bonito quando você fala assim, ah, seja você mesmo, você pode ser o que você quiser, você precisa achar o seu eu interior, sabe? Essas coisas estão muito na moda ultimamente. Mas a verdade é que o nosso próprio eu, aquilo que a gente quer simplesmente ficar fazendo, aquilo que a gente deseja ser, ela, primeiro, biologicamente ela não faz o menor sentido, porque o ser humano, não só homens, né? Mas o ser humano como um todo, homens, mulheres, ele não foi feito para ficar num eterno conforto, né? O corpo humano não desenvolveu para isso. E, na verdade, ele se desenvolveu para que você consiga dar estímulos musculares, né? Estímulos de exercícios, e aí com o tempo ele vai melhorando. E a cada estímulo que você der, você vai melhorar. Essa é a base da musculação hoje em dia, mas isso, na verdade, isso vem de muito antes, né? Isso vem de uma necessidade que o homem tem de se virar na natureza. Então, é diferente de um leão que já nasce com... O leão é um bicho icônico, né? Porque ele é muito imponente e tudo mais. Ele já naturalmente ele vai se desenvolver para aquilo. Quando você tem alguns animais que já têm uma predisposição a ter uma musculatura extremamente forte, né? Você pega um pitbull, por exemplo, ele é socadinho, né? Ele já é todo desenvolvidinho e tal. O ser humano, aparentemente, ele veio com a predisposição, mas não com a coisa concreta. Você precisa fazer a sua parte. E muito provavelmente, se você chegar para uma criança ou para um adolescente e dizer que ele tem que ser ele mesmo, e você passar a vida inteira falando isso com ele, o que ele vai querer fazer é ficar na frente de uma televisão, jogar videogame, comer porcaria, é basicamente isso. Isso vai ser ele mesmo. E como pais, é muito perigoso isso, porque eu consigo entender uma mãe que fala isso, porque a função de uma mãe, ela é basicamente acolhimento, né? Ela é conforto, ela é aconchego, ela é isso. Então, obviamente, ela vai dizer que seu filho tá, sei lá, se desgastando muito, tá, sei lá, fazendo muito exercício, tá ficando muito cansado. Provavelmente ela vai querer fazer alguma comida que ele gosta. É da mãe isso, é do sexo feminino isso, esse acolhimento. O pai, ele precisa ser o exato oposto. O pai precisa forçar os limites, né, do filho. Ele precisa puxar para cima, ele precisa estimular o desenvolvimento com base em tentativas mesmo, tentativa e fracasso, tentativa e fracasso. É o que acontece, de novo, né, fazendo a analogia da musculação, né? Quando você treina até a falha, o que está acontecendo? Você levou o seu músculo até um ponto onde ele não conseguia mais, naquele momento. E aí, se você se alimentar e descansar corretamente, quando você for fazer esse mesmo estímulo de novo, ele já vai conseguir fazer. E talvez você precise aumentar um pouco o peso para que você chegue na falha também de novo, e assim o músculo vai crescendo. E esse é basicamente o raciocínio quando você tem um menino dentro da sua casa. Então, não é só errado dizer para você ser você mesmo, como é uma perversão da função do pai. Quando o pai abdica de ser essa força que puxa a criança ou adolescente para frente, para cima, né? Ele, na verdade, virou uma mãe. No sentido simbólico da coisa, né? Não estou dizendo que... Enfim, vocês entenderam, né? Simbolicamente falando, o signo, o símbolo que aquele pai representa não é o símbolo de pai. E aí o que vai acontecer? Provavelmente, se essa criança tiver uma certa fome por
por ser estimulada, né? Tem umas crianças que tem, dependendo muito do temperamento dela e como é que ela enxerga o mundo, se ela tiver essa fome de ser estimulada, ela vai buscar isso em outra pessoa. Ela vai buscar isso talvez numa figura de um professor da escola, enfim, de algum parente, alguém próximo, ou não, às vezes alguém totalmente desconhecido, né, de você. E aí virou uma espécie de roleta russa, né? Você nunca sabe para que tipo de influência aquela pessoa vai levar o seu filho, né? Para que tipo que tipo de valores ele vai ensinar para o seu filho, enfim. E não é basicamente isso que está acontecendo ultimamente, né? Quando você tem pais que se distanciam da função de pai, o que acontece é que as crianças ficam à mercê do que estiver passando na frente dela. E se ela der o azar de ser encantada por uma pessoa com os valores muito diferentes do que a família tem, pronto, acabou. Tá, a desordem está instalada. Porque aí vai ser muito difícil tentar mostrar para aquela criança, para aquele adolescente, que aquela pessoa que ela tomou como referência, aí eu insisto na questão do professor, porque geralmente é a primeira figura de admiração que a gente tem, né? Fora dos pais, fora da família. Porque o professor é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande sobre alguma coisa e, naturalmente, alguma coisa que a criança se interesse muito. Eu vou dar um exemplo. Eu lembro quando eu saí de casa com 16 anos para estudar fora, e eu cheguei numa escola que era uma das melhores escolas da cidade onde eu fui morar, e os professores eram realmente bons professores, eram um terceiro ano, né? E eram professores que sabiam muito, que pegavam... Eu tinha um professor que chamava Vander, de biologia, que ele entrava sem nada, sem nenhum caderno, sem nenhuma apostila, sem nenhum livro, nada. Ele entrava com o celular dele, na época era um celular grandão ainda, daqueles tijolão. Ele entrava na sala com o celular, botava o celular em cima da mesa, começava a escrever no quadro e falar coisas profundas de biologia, de genética, profundas assim, né, pra gente na época, né? Terceiro ano e tal. E a gente não sabia nada daquilo, ele sabia pra caramba. Então, naturalmente, isso vai gerar uma admiração. Isso vai gerar uma vontade de querer ser aquela pessoa. Tanto que o primeiro vestibular que eu fiz foi para ciências biológicas e tinha muito de professores da biologia que eu admirava muito. Ferrari, que era um senhor que tinha 814 anos de idade, e que sabia demais, e que sabia todo o conteúdo de trás para frente. Ele chegava, põe a maletinha dele no chão, começava a falar, e ia falando, e era bonito ele falando e tal, não sei o que. Acabei me encantando pela biologia, depois acabei fazendo farmácia muito por conta de gostar muito de química orgânica, que fui influenciado por um outro professor, o Fernando Fará, que era um cara também que sabia muito, pegava aquelas tabelas de reações químicas da química orgânica, começava a destrinchar, não sei o que, enchia o quadro, aquele monte de carbono e tal. Isso influencia. Eu acabei virando monitor de química orgânica na faculdade porque eu tinha uma base muito boa de química orgânica, não porque simplesmente só por causa da matéria, mas porque eu tinha um encantamento pelo professor de química. Então é claro, né, eu não tive contato próximo de nenhum desses, porque eram muitos alunos, uma sala muito grande. Depois no pré-vestibular foi até mais distante ainda, mas com professores igualmente competentes e encantadores. Não tive um contato tão próximo ainda, pior ainda, pré-vestibular, aí são 800 pessoas na sala. Mas qual que é o ponto? Que se você não conseguir nutrir essa admiração do seu filho por você, ele vai acabar nutrindo isso por outra pessoa. E como é que você consegue a admiração? Tentando puxar os limites dele. Ele sabe disso. Ele quer isso. Eu vejo, meu filho tem 1 ano e 8 meses e ele já é assim. Ele quer fazer aquilo que é sempre um pouquinho acima da capacidade dele. Ele quer correr um pouco mais rápido. Ele quer... Eu faço as coisas com ele e logo depois ele já aprende na primeira e já quer sair fazendo, mesmo sem saber. Ele quer subir nas coisas.
ele tem um componentezinho de um perigo ali inerente, né? Que ele sabe que tem, ele gosta quando eu pego, ele bota ele para cima e ele encosta lá na lâmpada, lá no alto do teto. E ele fica com o rostinho, com o olhinho brilhando, encantado e tal. Esse tipo de coisa aproxima, gera conexão e gera admiração. Se você abre mão de fazer isso, você é qualquer coisa menos pai, ou para não ser muito rígido, né, em relação a essas coisas, você é um pai amputado. Por quê? Porque a função primordial, né, da questão do puxar o limite do filho sempre um pouco mais para cima, você não está exercendo, e se ele se engajar nisso, ele vai buscar isso em outra pessoa. Se essa outra pessoa for moralmente muito diferente de você está bem enrolado. Então era esse o papo de hoje. Muito obrigado e até a próxima.